Neurotecnologias e neurodireitos. Como o implante cerebral pode representar desde um grande avanço para a medicina com o uso de inteligência artificial e também grandes riscos que estão relacionados desde a cyberataques até a nossa autonomia de escolhas, até a invasão da nossa maior privacidade, a mental, os nossos pensamentos, manipulação comportamental. Não dá mais para falar em ficção científica nesse assunto, ele já é real, ele já está sendo objeto de estudos por pesquisadores da Universidade de Colômbia e o Chile é um país pioneiro no mundo a tratar de regulação sobre os neurodireitos. What happens to human life when more and more decisions are taken for us by the algorithm? What to study in university, where to work, whom to marry, I'm not deciding that. An algorithm is telling this to me because the algorithm knows better. Similarly, if I apply for a job, it's not a human being that decides whether to give me the job, it's an algorithm. And we don't have really models for understanding a human life in which most decisions are taken for you by an algorithm, by a computer that knows you better than you know yourself. I would almost say that we are facing a kind of philosophical and spiritual bankruptcy because all the philosophical and religious models and spiritual models we have from the past, they tell us that decision-making, this is the big thing in human life. And they can't really conceive of a human life in which most decisions are taken for us by an algorithm. And I think this is not the responsibility of government. This is the responsibility of philosophers and poets and artists and individual people. I would end by saying that I think it's now extremely important for the humanities and the natural sciences and computer sciences to work together because only by working together we can take responsible decisions about what to do with AI and bioengineering. To explore that, what does it mean to live in such a situation? And we need a kind of almost philosophical revolution or spiritual revolution to deal with this kind of unprecedented development. Estou saudando todos da Igreja do Messias Yahushua, comentários das Escrituras, graça e paz da paz do Eterno Yahuwah, nosso Pai, e de Yahushua, nosso Messias. Está com a jornada aqui redescobrindo o Apocalipse e estamos agora adentrando no episódio que é o episódio Imagem da Besta, parte 4, episódio pontual sobre a imagem da besta, Apocalipse 13. É porque muita gente dá uma ênfase muito grande à marca da besta, no entanto, não dão a ênfase à imagem da besta, que é aquilo que precede a marca da besta. E justamente a imagem da besta que vai que vai ordenar que seja colocada a marca da besta. É fundamental você assistir a playlist Redescobrindo o Apocalipse e todas as playlists de todos os capítulos do livro do Apocalipse. Então aqui, tudo que trata do Apocalipse 13 e 17 está na playlist A Besta Apocalipse 13, é uma playlist fundamental. Então nesse episódio nós vamos tratar sobre a imagem da besta parte 4, da transhumanismo. Então nesse episódio nós vamos tratar do transhumanismo. Quando eu falo de transhumanismo não estou falando de Pablo Vittar, não, coisa excêntrica do tipo, não. Estou falando um conceito transhumanismo, muita gente nunca ouviu falar, né, porque não dá na grande mídia, as pessoas não sabem, as pessoas também não gostam de estudar. É um conceito fundamental que a gente precisa entender sobre o futuro da humanidade. Então, na
na parte 1 do episódio Imagem da Besta, nós tratamos sobre a tecnocracia, né? Tecnocracia. Na parte 2, tratamos sobre a inteligência artificial. Na parte 3, sobre robótica. E agora na parte 4, a gente vai tratar que é o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É a fusão do ser humano com a tecnologia. Literalmente fusão. Tá? Nós tratamos da internet cerebral, da união das mentes, de uma mente, a internet cerebral, o pensamento de colmeia. Então, como isso tudo vai estar integrado? Tem a internet das coisas, né? Então, acreditamos que como que o ser humano vai estar integrado, amalgamado nisso tudo? Acreditamos que seja através da marca da besta, tá? E aí entra uma questão fundamental, que é o transhumanismo, que é a fusão do ser humano com a tecnologia. Tanto a fusão do ser humano com a robótica, com o computador, com a inteligência artificial, através da internet das coisas. E acreditamos que a marca da besta é fundamental nisso daí. Muita gente me diz, mas tem uma coisa de marca da besta espiritual. Sim, a gente vai chegar lá. Tá? Por que é espiritual? Porque você, inclusive, vai estar com o seu pensamento integrado, com o pensamento das pessoas vai estar integrado. Então, é espiritual e também é físico, porque eles estão unindo as duas coisas, né? Desde o advento da internet, a internet ela é uma dimensão sintética paralela. Okay? Então, a partir do momento que eles vão jogar a mente humana nessa dimensão, não sabemos mais o que vai ter nessa dimensão: espíritos, anjos, demônios, né? Então, possivelmente a fusão disso tudo numa dimensão, numa interdimensão sintética, né? Que a partir do que começou a ser a internet, o próprio computador, o próprio Bill Gates fez o computador, o objetivo é fundir com o ser humano, né? Os próprios criadores do Google, já expliquei aqui, o objetivo é criar uma inteligência artificial. Então toda essa coisa vai estar amalgamado, emaranhado em um só ponto, tá? E como unir o ser humano com o computador, com a inteligência artificial, como a internet das coisas, através do transhumanismo. A gente precisa entender o que é o transhumanismo. Então isso você já viu em filmes como Robocop, Eu, Robô com Will Smith, essa coisa toda, né? Então eu já acabei explicando que o ser humano, nos episódios passados, vai se tornar obsoleto. O ser humano comum, eles querem tornar o ser humano comum obsoleto, colocando robôs em massa para aumentar o desemprego. A inteligência artificial evoluindo, as pessoas vão ter que se integrar à inteligência artificial, caso contrário vão ficar obsoletas, né? E quando diz lá a marca da besta, ninguém poderá comprar e vender, tem um fator comercial para obrigar as pessoas a aceitarem, a se interagir com esse sistema. Aí entra a tecnocracia. Não sabemos qual será no tempo lá o sistema de pagamento, o sistema comercial, o sistema de transações. Então as pessoas vão ser obrigadas a participar da economia para sobreviver, óbvio, e vão ter que aderir à marca da besta e se amalgamar em todo esse sistema. Claro que há uma boa dose de especulação em tudo isso que vem sendo falado, que é uma profecia muito difícil que não foi cumprida ainda. Mas veja bem, é espiritual sim, é espiritual, mas também é físico, tá? Eles estão integrando as duas coisas. Então a sua mente vai estar conectada, ou seja, a mente lá do hebraico é o Neshama, que é o que traduz-se para o português como espírito ou alma, né? A alma é vida do nefesh, né? É vida, mas tem a outra palavra, literalmente vida, ser vivo. Ruach do hebraico é espírito, fôlego de vida, mas tem uma palavra do hebraico que é o neshama, que é o que é a mente, o intelecto, as razões, as emoções, que é traduzido para o português às vezes como espírito, às vezes como alma. E isso, a sua neshama, só vai estar integrado em todo esse sistema de inteligência artificial, com o anti-messias, né, com a imagem da besta, a união das mentes, de todas as mentes humanas, um super grade inteligente, tá? O pensamento de colmeia coletivo, todas as mentes unidas, tudo isso tem a ver com esse mistério. E o transhumanismo é um conceito fundamental que a gente precisa entender. Vou ver uma reportagem, mas você está falando teoria da conspiração. Então vamos ver aqui no site Galileu, né, da revista Galileu da Globo, se é teoria da conspiração, a teoria da conspiração deles. Eu só estou lendo a matéria a partir de agora. Vamos lá. Transhumanismo. Como a ciência e a tecnologia ajudarão na evolução humana. Tá? E tem religião nisso? Tudo tem religião, meu amigo. A religião é que comanda tudo.
por detrás disso tem o famoso Satanás, tem forças espirituais por detrás disso, e Deus vai permitir isso sim, por causa da desobediência do ser humano, por causa de vários motivos. No final da conta, ele vai mostrar a salvação para o justo e vai mostrar a ira dele para destruir todo esse sistema, que não existe nenhum sistema capaz de se comparar com Deus, né? Essas coisas que eles inclusive vão idolatrar o próprio anti-messias, tá? Então tudo isso é permissivo por Deus, tá? E é justo, não tem nada de injustiça não. O ser humano tem que ficar quieto mesmo. Mas enfim, transhumanismo. Como a ciência e a tecnologia ajudarão na evolução humana. Continuando aqui. Então, seres humanos, reportagem da revista Galileu da Rede Esgoto, tá? Seres humanos que desafiarão os supostos limites impostos pela natureza, tá? Seres humanos que desafiarão os supostos limites impostos pela natureza. Na verdade, o que tem por detrás disso? A religião, o luciferianismo. É o Lúcifer. O que a serpente prometeu no Jardim do Éden? Sereis como Deus e não vão morrer. Certamente não morrerão se tomar o fruto proibido. Serão como Deus. Então toda a grande religião, todas as várias religiões, várias religiões que surgiram do transhumanismo se baseiam na mesma ideia. Existe um Deus ruim, que foi o criador dessa realidade, com a realidade imperfeita, e a serpente lá, o Satanás, veio para dar luz, ou Lúcifer veio para dar luz para o ser humano, para libertar o ser humano da ignorância dessa realidade perfeita, né? E para libertar o ser humano do obscurantismo e dar a luz, o conhecimento ao ser humano, para vencer o Demiurgo, que é o terrível Deus que prendeu o ser humano nessa realidade imperfeita, e alcançar a luz da centelha divina. É basicamente a mesma porcaria. Tá? Isso é o luciferianismo. Então eles não se conformam com a morte, que o ser humano morre. O ser humano morre, eles não se conformam, eles não têm esperança na ressurreição para a vida eterna, pelos méritos do sacrifício do Messias, que é o Filho de Deus. Eles não creem, não creem no Deus o Criador, não creem no Messias, tá? E aí, o negócio deles é o Satanás, tá? Então eles tentam alguma forma para superar a morte, entendeu? Basicamente é isso, né? E aqui, então isso tudo é a mais pura religião, né? Luciferianismo. Enfim, continuando. Essa é a ideia do transhumanismo, teoria que acredita que o uso da ciência e da tecnologia podem ajudar a criar uma nova categoria de seres humanos, evoluídos até, quem sabe, a conquista da imortalidade. Repetindo aqui, revista Galileu. Vamos falar que é teoria da conspiração, mas então é teoria da conspiração da revista Galileu da Rede Globo, tá? Ponto. Essa é a ideia. O que acontece, cara? Tem uns caras aí que não adianta. Você pode mostrar, esfregar a verdade na cara deles, pode mostrar a revista, que os caras não acreditam, entendeu? Pode mostrar, pode ser de quem for, ele não gosta nem de ver a prova, mas enfim, continuando aqui. Essa é a ideia do transhumanismo. Seres humanos desafiarão os supostos limites impostos pela natureza. Essa é a ideia do transhumanismo, teoria que acredita que o uso da ciência e da tecnologia podem ajudar a criar uma nova categoria de seres humanos, evoluídos até, quem sabe, a conquista da imortalidade. Então tem muita gente que já projeta que eles vão corpo robótico. Aí entra a robótica que eu falei no episódio, na parte 3 do episódio, robótica, porque há alguns entusiastas aí dessa corrente que dizem até que vão pegar a mente humana, colocar em nuvem ou num chip, alguma coisa, e vão passar para um corpo robótico para adquirir imortalidade. Okay? Então a gente volta à questão da imagem e da marca da besta, porque pode ser que eles cheguem até o ponto de oferecer essa tentação para os seres humanos. Ó, vocês vão ser imortal, não vai morrer, tá? Você vai ter aqui um corpo robótico, vai ser integrado aqui na internet, você vai viver para sempre, tá? A imortalidade. Creio que eles vão oferecer isso, né? E os descrentes vão aceitar essa situação. Claro que hoje, se você analisar hoje, no metaverso, já é possível criar um avatar no metaverso e o cara vai viver lá no metaverso. De forma assim, vai criar um avatar sintético no metaverso, a pessoa morre, mas o avatar dele vai ficar lá no metaverso. Entendeu? O avatar sintético dele. Okay? Agora, se é possível ter vida, literalmente, num computador, da pessoa realmente passar a mente dele, literalmente, para um computador, alguma coisa, eu não faço ideia, entendeu? Se eles vão chegar
a esse ponto, mas é possível que vão oferecer a imortalidade. Vão oferecer para muitas pessoas se suicidarem, tá? Para poder passar a mente para nuvem ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então fiquem de olho nessa hipótese também. Mas enfim, oferecer, quem sabe, a imortalidade. Mas quem que ofereceu essa imortalidade? Aí entra na religião, Satanás, né? A serpente lá no Jardim do Éden, ó. Certamente não morrereis, né? Ele prometeu dar questão de conhecimento, conhecer o bem e o mal, etc e tal. Então tem uma religião por detrás dessa história. Continuando aqui, Luciana Zaterka, professora de filosofia da Universidade Federal do ABC, UFAB, explica que enquanto o humanismo clássico acredita na educação e na cultura como transformadores, o transhumanismo considera que isso não é suficiente. A evolução humana tem que ter ciência e tecnologia. Durante o evento realizado no dia 14, deixa eu ver de quando que é essa reportagem da Galileu, 15 de agosto de 2019, essa reportagem, a professora explicou que essa ideia vai principalmente contra o que Charles Darwin dizia sobre a evolução biológica natural, né? Isso significa que a ciência e a tecnologia deveriam intervir para tomar o controle da própria evolução e tomar uma evolução dirigida e planejada, tá? Essa seria não somente biológica, mas tecnológica. Essa ciência é baseada em mutação e transitoriedade, em que a natureza não é fixa e tem de se modificar para seres artificiais que superem nossa fragilidade humana. Então aí tem várias outras coisas, a própria engenharia genética, enfim, várias e várias outras coisas. Mas esse é o objetivo aqui, usar fundir o ser humano com a tecnologia para, dizem eles, não ter doença, aumentar a longevidade e quem sabe até a imortalidade. Enfim, se a gente for aqui para o Wikipédia, transhumanismo, né? Aí falta dizer também que Wikipédia é teoria da conspiração também, Galileu é teoria da conspiração, da Globo, é tudo então. Pode só dizer isso, mas enfim. Transhumanismo ou visão transhumana, tá? É um movimento filosófico intelectual que visa transformar a condição humana com o uso de tecnologias emergentes, alcançando as máximas potencialidades em termos de evolução humana, deixando em segundo plano a evolução biológica, alcançando o patamar de pós-humano. Então eles querem levar o que eles chamam de Homo sapiens sapiens agora para um outro patamar de evolução, que é o transhumano ou pós-humano, através do uso de tecnologia. Isto é, aumentando consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas, podendo superar as limitações humanas fundamentais, impedindo assim a erradicação do sofrimento causado por doenças e obtenções de humanidade aos efeitos do tempo, como o envelhecimento e a morte. Ora, é o que eu estou falando. Aí tem engenharia, bioengenharia, questão do corpo robótico e por aí vai. Tem várias coisas aí. Então eles prometem que maravilha, né? Contra o envelhecimento, contra a doença e por aí vai. E a capacidade de se transformar em diferentes seres com habilidades altamente expandidas a partir da condição natural. Então, daqui a um certo futuro, o ser humano vai conseguir fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Como? Estando a mente integrada na inteligência artificial, tá? Através da internet das coisas. Continuando, pensadores transhumanistas estudam os potenciais benéficos e perigosos de tecnologia emergente, bem como a ética no uso de tecnologias. E o biohacking, influenciada pelos trabalhos seminais da ficção científica, a visão transhumana de uma humanidade futura transformada tem atribuído muitos adeptos, críticos, detratores de uma ampla gama de perspectivas, inclusive filosofia e religiões. Os transhumanistas dividem-se entre aqueles que desenvolvem implantes cibernéticos para aprimorar suas capacidades. É o que eu falei, implante cibernético, o camarada fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E
e os biológicos, que fazem experimentos genéticos em laboratórios caseiros. De acordo com o crítico Frank Fukuyama, o transhumanismo detém as ideias mais perigosas do mundo, com Ronald Bailey respondendo que é o movimento que simboliza as aspirações mais ousadas, corajosas, imaginativas e idealistas da humanidade. Alguns autores acreditam que a humanidade já seria transhumana, porque o progresso da medicina nos últimos séculos teria mudado a nossa espécie. Então aqui, se a gente analisar, o negócio é bastante amplo. Essa ideia é muito... já é bem antiga, que já vem da questão da eugenia também, do admirável mundo novo, toda essa palhaçada aí. Em vez de ter uma coisa... deixa eu ver aqui. Tá, como eu disse aqui, ó, primeiras propostas estão relacionadas eugenia, né? Criação e sustentação da vida em um ambiente artificial e as aplicações genéticas para melhorar características humanas como saúde e inteligência. Então, ou seja, os caras vão colocar robô no meio da sociedade, robô em massa, justamente para poder começar a tentar amalgamar, né? Tentar imputar esses conceitos. Eles criam inteligência artificial. Tem a Bia do Bradesco. A Bia é quase um ser humano, é a Bia. Você conversa com a Bia. E tem não sei o que, vários inteligência artificial do banco. Tem da Vivo, a Áurea da Vivo, a Joyce da Oi. Estão colocando, tentando assim simpatizar a inteligência artificial com o ser humano. E a robótica a mesma coisa. Que o objetivo é fundir isso tudo. Tá? E como se dá essa fusão com o transhumanismo? E não se surpreende se eles prometerem a imortalidade, okay? Como uma grande tentação, e muita gente vai acreditar nesse engano aí. Tá? É uma imortalidade sintética, né? Deixa eu ver aqui, inclusive tem uma das correntes desse... Aqui, ó. Tem gente que... muitas pessoas acreditam que todos os transhumanistas estão se esforçando para a ascensão à imortalidade. Muitos estão. Tá? Muitos transhumanistas estão buscando de fato imortalidade, que é o que eles estão buscando. Né? Aquela velha visão luciferina de que eles são, entre aspas, deuses, e eles não se conformam com terem que morrer. Tá? Isso aí é luciferianismo. Tá? Então, dentre as correntes aqui do transhumanismo, uma delas é o imortalismo, tá? Que é uma ideologia moral baseada na crença de que é possível, desejável e defendendo a investigação e desenvolvimento para assegurar a realização da extensão da vida radical, imortalidade tecnológica. É o que eu falei, criar um avatar no metaverso hoje e o avatar ficar funcionando lá depois que você morrer já é possível. A grande questão é se é possível literalmente passar a mente humana para uma vida robótica, uma vida no computador, alguma coisa nesse sentido, ok? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa dentro dessa... Então tem várias correntes aqui do transhumanismo, tá? Deixa eu ver se alguma coisa dessas aqui que eu possa achar em relação ao imortalismo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um pouco mais dessa corrente aqui do imortalismo. Wikipedia. Tá, porque tem um aqui, ó, falando sobre imortalismo, né? Imortalismo científico, sistema de crença baseado no desejo de adiar a morte física para sempre, com base na realização de ciências exatas, naturais e da engenharia. É uma parte importante da pesquisa do transhumanismo, tá? A imortalidade, juntamente com a criação de máquinas de inteligência artificial e aí já está falando de outras coisas, né? Imortalidade juntamente com a criação de máquinas de inteligência artificial.
probabilidade de mortalidade pessoal. Aqui, ó, segundo o levantamento realizado nos Estados Unidos em 1997, 50% deles, né, deve ser dos transhumanistas. Acredita na possibilidade de mortalidade pessoal da pessoa, né? Então, ou seja, isso daqui é um ponto importante nesse quebra-cabeça. Você pode ler aqui todo o Wikipedia, que é um negócio bastante amplo, né? Transhumanismo é uma classe de filosofia que busca guiar para uma condição pós-humana, tá? Enfim, então eu vou sintetizar por aqui, mas é uma das peças desse quebra-cabeça, é o transhumanismo, justamente para integrar o ser humano com a inteligência artificial, né? E acreditamos que integrar com a imagem da besta e todo esse sistema que eu estou falando de inteligência artificial, tecnocrático, tecnológico, através da marca da besta, ok? Então recomendo que vocês assistam aí o episódio, todo o episódio aí do Apocalipse capítulo 13, toda essa playlist, a besta, toda a playlist aí Descobrindo Apocalipse, que é muito interessante. Então aí fiquem todos aí com a Shalom e até o próximo episódio.